Glória a Deus. Aleluia. Aí você pode ir assentando. Aleluia. A fé é o firme fundamento, amém? Se a fé é um fundamento, a fé é uma base, amém? Se a fé é um fundamento, a fé é uma base. Se ela é fundamento, ela é uma base. Então o que diz? Se nós não temos fé, nós não temos a base. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então abra a palavra de Deus, que eu quero que a sua fé seja crescida nessa noite, amém? 2 Coríntios capítulo 3 versículo 14. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a fé? Não. Segundo as Coríntios 13, 14, o que diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos ler de novo? Na NVI aqui, Nova Versão Internacional, vamos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Podemos ir embora para casa. Mas eu quero colocar uma vírgula aí, ou talvez um ponto e vírgula. E quero trazer a mensagem dessa noite com base no seguinte tema: nosso culto deve continuar após a bênção apostólica. Amém, queridos? O nosso culto deve continuar após a bênção apostólica. Muitas vezes nos atos religiosos a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente oferta, a gente canta mais uma música, a gente recebe mais uma oração e recebe a bênção apostólica e todos dão um grande abraço. 1, 2, 3 e... eita glória! E dá um abraço de despedida. Mas esse abraço de despedida para nós significa até daqui a pouco, irmão. Até já. Daqui a pouco nós vamos encontrar na oração. Daqui a pouco nós vamos encontrar no jejum. Daqui a pouco nós vamos encontrar na intercessão. Daqui a pouco nós vamos encontrar na leitura da palavra. Porque é um só Deus, um só corpo, o mesmo Espírito, um só Deus, Pai de todos, e em todos, e sobre todos. Não há limitação para o nosso Deus. Quando nós nos fazemos corpo de Cristo, Deus movimenta o seu corpo a seu favor. Por isso é tão importante a gente entender, queridos, que nós, a comunidade, expressão e comunicação cristã, faz parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos ligados pelo mesmo Espírito, Ele há de usar a minha vida a seu favor. Ele há de usar a sua vida em meu favor. Salmos, hinos, cânticos espirituais fazem parte da nossa história. Mas faz parte da nossa história também a oração, a intercessão, o jejum, a ministração, a visitação. Tudo isso faz parte da vida do crente. Faz parte da vida daquele Jesus que saía pelas estradas, andava quilômetros a fio, para visitar uma pessoa, para abençoar um grupo de pessoas, para dar aquilo que ele tinha, e o que ele tinha vinha do Pai. Diga: aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho, vem do Pai. A palavra inspirada veio do Pai. Jesus Cristo, o Verbo encarnado,
veio do Pai. O Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito. Então tudo que vem do Pai é uma bênção na minha vida, para abençoar a vida de alguém. Então eu preciso entender que o meu culto não acaba após a bênção apostólica. Deus está operando através da nossa vida, queridos. Deus continua conosco a todo instante. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja. Diga para mim, o foco de Deus sou eu. Você crê nisso? E você consegue se emocionar com isso? E você consegue sentir que um Deus tão grande e poderoso se preocupa com você? Então você pode dizer, o foco de Deus sou eu. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me curar, para me transformar. Você pode até olhar para o seu lado e dizer, mas aquele irmão está sendo mais abençoado que eu, mas aquela pessoa está muito melhor do que eu. Mas Deus está trabalhando dia a dia na sua transformação, e a tua luz é como a luz da aurora, ela vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, até ser um dia perfeito. Não tenha dúvida, queridos, que Deus está trabalhando na nossa vida. Estava com muita vontade de falar sobre o oleiro, lá de Jeremias. Queria falar demais, e quase não posso falar que eu estou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Estou quase inspirado para ir para Jeremias. Mas é bom demais saber que nós estamos na mão do Senhor. Agora diga, eu gostaria de não ser quebrado. Porque quando você quebra, é porque o vaso não está bom, o vaso está ruim, ele está defeituoso, então você quebra e faz de novo. Não é essa a pregação, mas eu me senti inspirado a falar isso para você agora. Às vezes a gente está falando, quebra a minha vida e faça de novo. Foi muito alto. Eu quero ser, eu quero um vaso. Olha que bonito isso. Mas quem é que quer ser quebrado, gente? É melhor permanecer lá naquela rodinha que o oleiro está girando com o pé, e ele trabalhando na sua vida. Enquanto você é barro mole, enquanto você é tratável, enquanto você permite Deus operar na sua vida, é barro mole, é argila, é cera. E aí Deus vai trabalhando, vai dando forma, às vezes dói um pouquinho, Ele mexe aqui, mexe ali, mas você vai sendo conformado pelas mãos do artista. É diferente daquele que já saiu da presença de Deus, está no mundo vivendo do jeito que quer viver, já endureceu, já está arredio. Esse precisa ser quebrado. Esse precisa ser quebrado, para voltar à forma de novo. Mas Deus não quebra porque não ama, Ele quebra porque precisa fazer um vaso novo. Então diga, Senhor, faz meu coração mole como a cera, que ao toque do Senhor eu possa ser trabalhado. Eu não quero ser quebrado. Amém? Gente, vamos parar com esse negócio, vamos ficar mais firme com o Senhor. E eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre um culto que começa depois da bênção apostólica. Nosso culto continua após a bênção apostólica. Não tem como cultuar a Deus no domingo à noite ou terça-feira e achar que o restante do tempo fora da igreja não é um culto. Não adianta a gente achar que a hora que a gente vai dormir em casa não é um culto, a hora que a gente levanta não é um culto, a hora que a gente vai tomar um café, a hora que nós estamos conversando com as pessoas que estão à nossa volta, a hora que nós estamos planejando o nosso dia, a hora que nós estamos caminhando na rua, pegando um ônibus, pegando
um carro, pegando a bicicleta, pegando o Uber, nós estamos cultuando a Deus com a nossa vida. Amém? É Deus em nós, a esperança da glória, Deus em nós. Então nós precisamos entender que o nosso culto a Deus, Deus ele não tosqueneja, Ele não tira os olhos de cima de nós, Ele é o nosso foco. Se Deus não guardasse a nossa vida, o inimigo já teria nos destruído. Mas o amor de Deus guarda a nossa vida, queridos. É o amor, é a graça de Deus, é o Espírito Santo que habita nesse templo. Nós somos santuários e moradas do Altíssimo. Ele fez do nosso corpo a sua casa. Então não tem, querido, como viver se não ser de uma forma de adoração ao Senhor, sempre e todo tempo, todo momento. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, significa que é uma igreja para Ele, é uma habitação para Ele, é o lugar em que Ele está. E aonde Deus está, é o lugar da manifestação da sua glória. Tem gente que está seco de Deus, tem gente que não está vivendo a plenitude, a glória de Deus no seu coração. Por quê? Porque está vivendo a sua própria vida. Acorda de manhã para viver o que quer fazer, do jeito que quer, falar o que quer, do jeito que quer falar, quer viver do jeito que quer viver, sem trazer Deus para dentro do seu culto. Aí nós não oramos para fazer nada, e a gente mete a mão em tudo. Quando eu faço as coisas sem orar, sem falar com Deus, eu estou dizendo para Deus, deixa eu cuidar da minha vida. Mas Ele fala, mas o templo é meu, eu paguei um preço por você, eu comprei você com meu sangue, você não é mais seu, você é meu, e eu quero te dar o melhor. Eu quero te abençoar, eu quero transformar a sua vida. Então antes de murmurar, antes de reclamar, antes de maldizer, comece a adorar o Deus que habita em você. Senhor, obrigado pelo trabalho. É difícil aquele lugar, complicado, mas vai à minha frente, envia os teus anjos. Senhor, adestra minha mão para a batalha, que os meus lábios sejam abençoados, faz o meu ouvido ouvir a tua voz. Eu preciso da tua direção, preciso abençoar a minha esposa, abençoar o meu marido. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, já sai abençoando, querido. Porque se Deus está em você, Ele já está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu clamor. É melhor você acordar pela manhã, Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse homem que está do meu lado. Ele é esquisito mesmo, mas Senhor, trabalha no coração dele, faz um negócio diferente na vida dele. Eu quero ele parecido com Cristo, porque com Cristo vai dar pé, Senhor. Sem Cristo só a graça, mas vamos caminhar. Mas você está abençoando, você está falando com o Senhor que habita no seu templo. Então quando eu estou falando que o culto não acaba depois da bênção apostólica, é porque você precisa colocar um ponto e vírgula e falar, agora vou continuar te adorando e te servindo, Senhor. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, seja numa louça para lavar, num trabalho para fazer, numa comida para fazer, queridos. Permita que a glória de Deus encha a sua vida. O que muda a nossa vida é a presença de Deus. Se Deus estiver na sua vida, na sua história, a sua história será mudada, porque a presença de Deus faz isso. Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos transforma. Quantos creem nisso? O que estamos falando, planejando, sonhando, desejando, tudo Deus tem interesse. Tudo é do interesse de Deus. Por quê? Pois através do nosso jeito de viver, nossa fé está sendo acrescida, nossa confiança nele, nosso amor, nosso relacionamento com o Espírito Santo, nossa intimidade e nosso desejo de estar com Ele. Amém? Então o nosso jeito de ser e viver e planejar e sonhar tem tudo a ver com o desejo de que Deus faça parte da sua vida e da sua história.
Não faça mais as coisas de qualquer jeito. Não faça mais as coisas da sua cabeça sem consultar a Deus, sem colocar na presença de Deus. Vai colocando diante do Senhor todas as coisas, porque Ele está 24 horas nos observando, por toda a eternidade Ele está nos vendo. Aquilo que você está preocupado daqui a 6, 7 horas, Ele já está lá. Então, ao invés de trocar a sua preocupação por uma confiança num Deus que pode te revelar e te abençoar e transformar o seu futuro. Porque nós vamos viver um sofrimento que nem chegou até nós, quando nós temos um Deus que está à nossa frente, um Espírito Santo que está lá na frente, gente. Vale a pena cultuar a Deus depois do ponto e vírgula? Sim ou não? Vale a pena entender que eu preciso continuar numa vida de culto a Deus? E nós vamos ver por quê. Ah, não, agora eu estou trabalhando, agora eu não sou cristão. Onde você está louco? Não, agora eu estou no meu trabalho. No meu trabalho eu não sou crente. Como não é crente, filho? Você é habitação de quem? Está maluco? Você é habitação de Deus. Ele te pagou um preço e falou: eu quero te fazer como eu sou. Você é da minha essência. Se perdeu, mas eu te resgatei, paguei um preço, agora viva do jeito que eu quero, porque você vai ser abençoado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, todo o vosso coração. Deus quer se fazer achado, querido. A gente fica pensando que Deus está longe, Deus está dentro. Deus está mais perto do que você imagina, a resposta dele é mais rápida do que você imagina. Deixa Deus operar na sua história. Para de crise. As crises são nossas. As crises são nossas. Porque nós colocamos na nossa cabeça tudo aquilo que a gente acha que precisa colocar. Mas nós precisamos tirar o fardo pesado e o jugo, que é a nossa carnalidade do nosso pecado, e colocar sobre nós um jugo que é suave e um fardo que é leve. E isso vem do Espírito Santo. E diga: o Espírito Santo habita em mim. Então tudo que eu preciso para mudar a minha situação habita em mim, está dentro de mim. Então o culto continua. Dá a benção apostólica, a turma fecha a porta, vai para casa, não acabou, agora é só terça-feira. Agora é só terça-feira. Vamos tirar esse paradigma da nossa cabeça. Vamos tirar essa religiosidade da nossa cabeça. E entender que Deus está preocupado com as minhas pequenas ações, porque elas vão refletir o meu interesse por Ele, o crescimento da minha fé, relacionamento com o Espírito Santo e a transformação da minha vida. E eu preciso me preocupar com isso. Senão, querido, vamos passar 2024, vamos entrar em 2025, se Cristo não voltar, ou a gente partir dessa para uma melhor. E o que vai acontecer? A gente vai estar fazendo voto de novo, no final do ano, nós vamos melhorar alguma coisa que Deus queria transformar, é agora. Não é 2025, não é daqui a 6 meses. Deus tem o poder de transformar quando eu me arrependo e assumo diante dEle que preciso dEle para transformar a minha vida. É agora. Sabe aquele negócio que a gente fala: mas eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, é o meu jeito de ser. A cruz tem que mudar você. Não é ninguém que está do seu lado. Satanás não vai te mudar, ele vai só colocar pilha em você, os demônios também. Mas o Senhor, Ele enviou o seu Espírito Santo para que você seja amoroso, fiel, bondoso, benigno, cheio de boas obras, com domínio próprio. A gente pode achar que está longe de nós, mas diga: isso é o meu culto. Amém? Esse é o meu culto a Deus. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nós vamos começar do 3 e vamos voltar para o 1, e depois a gente vai para o 4 e segue. Vamos para o 3 primeiro.
Todos juntos aqui comigo, na NVI, que está no telão. Vamos junto? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. O que é que diz, Sérgio? Agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que provaram que o Senhor é bom. Diga para o irmão, agora que você provou que o Senhor é bom. Verso 2. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que você experimentou que o Senhor é bom, faça o quê? Como uma criancinha, dependente de Deus, tome do leite genuíno, leite puro. Então diga, Deus tem alimento para mim todo dia, o leite puro, ainda que eu seja uma criancinha. Ainda que eu seja uma criança, ainda que eu pense como uma criança, ainda que eu haja como uma criança, às vezes birrento, às vezes meio bronqueado, às vezes é tudo meu, eu quero, eu sou o centro, tudo tem que ser na minha volta, tem que ser do jeito que eu quero, eu preciso ser feliz, eu quero, tudo eu. Muitas vezes o meu orgulho, a minha vaidade, meu desejo, o contexto aí é outro, mas a ideia é essa. Mesmo que você, querido, sabendo que Deus é bom, se alimente do leite genuíno, como uma criança precisa de um leite puro da mãe, que você possa desejar o alimento que vem do alto, como uma criança, que você possa entender hoje, dizendo assim, Senhor, eu preciso me alimentar do que é bom, para que eu possa ter o melhor, para que eu possa crescer na tua presença, para que eu possa engrandecer o teu nome, amém? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E o verso 1, portanto, livrem-se do quê? De toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, e de todo tipo de... Já que vocês experimentaram que Deus é bom, façam o quê? Largue isso aí para trás, gente. Já que vocês experimentaram que Deus é bom, deixe de lado tudo isso, a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de maledicência. Porque quando a gente começa a viver dessa forma, o que vai acontecendo é que a gente vai se contaminando e vai tirando a alegria do Senhor. Por que que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Por que que ele chora? Por que que ele clama dentro de nós? É porque nós precisamos tomar o alimento puro de Deus e crescer para a salvação. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Não podemos achar que Deus é bom, não podemos experimentar que Deus é bom e a gente continue vivendo desse jeito. Livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Já que vocês experimentaram que Deus é bom, larga isso para lá, gente. Para de ficar com maledicência, maldizendo, amaldiçoando, sendo mal, fazendo maldade, trazendo problema para a vida do outro, intriga, confusão dentro da família, dentro do relacionamento. Gente, vamos nos alimentar no nosso Deus. Digo, meu culto não acaba depois da bênção apostólica. Então eu tenho chance de mudar a minha história o tempo todo, em todo tempo, porque Deus é bom. Ninguém pode, ninguém precisa viver permanentemente na mesma situação, gente.
Porque o culto continua, e aonde Deus está presente, há sempre a oportunidade do milagre. Quantos creem nisso? Amém? Então vamos lá para 1 Pedro 2,5. O que diz aí? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. É isso mesmo, 1 Pedro 2, versículo 5. Vamos juntos? Nós só vamos ler um trechinho de Pedro, tá? Hoje. O tema está em cima de Pedro. A gente só vai fazer algumas ligações aqui, mas é Pedro, 1 Pedro. Vocês também, verso 5, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio. Ninguém entendeu nada aí, misericórdia. Vamos junto? De novo? Vocês, diga nós, diga por irmão, você também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Diga para o irmão, irmão, você é uma pedra na edificação do sacerdócio. A casa que Deus está construindo, você faz parte dela para um sacerdócio santo. Diga, é meu. De novo nós estamos dizendo, o culto não acaba depois da bênção apostólica, e nem a hora que apaga a luz aqui da frente. Sai trevas. Voltou a luz. Amém, querido? Brincadeira à parte, quero dizer para você, você é uma pedra na igreja do Senhor. Mas não é só uma pedra estática, imóvel, não. Essa pedra é pedra viva. Você tem um sacerdócio santo. Sabe o que o inimigo não quer? Que você saiba disso. Ele quer que o seu culto acabe domingo à noite, que você entre na segunda-feira, aquela segunda-feira rasgada de choro, de angústia, de tristeza, de abatimento, de sofrimento, aquela coisa perturbando você, e de repente quando você vê, Deus ficou longe, querido. Não tem um tempinho para oração, não tem um tempinho para meditação, não tem um tempinho para o clamor, não tem nada. Você já entrou naquela vida rasgada que você tem, que eu tenho, que é isso, é aquilo, é preocupações, e Deus está esperando o seu culto. A gente já acorda cheio de dor, cheio de sofrimento, pensando uma coisa, pensando em outra. Querido, eu vou dizer para você uma coisa, tem coisa que você precisa resolver, tá? Não fica procrastinando, não. Tem coisa que Deus tem que fazer, tem coisa que você tem que fazer na presença de Deus, como um sacerdote santo. Porque o sacerdote, ele serve para servir, para interceder. E tem muita coisa que nós estamos esperando Deus fazer, e Ele está dizendo, é você que tem que fazer, você é sacerdote, eu te coloquei como uma pedra na minha edificação, eu estou edificando a sua vida para que você seja um sacerdote santo. Então tem coisa que nós precisamos decidir, Edmilson, nós precisamos assumir, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, que eu estou errando nessa área da minha vida, eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar o meu pensamento, meu jeito de ser. Todas as vezes eu estou errando na mesma coisa, todas as vezes é o mesmo problema, todas as vezes é a mesma situação, é a mesma conversa, o mesmo dilema. Então, Espírito Santo, eu quero cultuar o Senhor, a tua grandeza em mim, faz um milagre, muda o meu ser, muda o ser da pessoa, muda a situação, Deus. Amém? Quantos estão comigo? Romanos 12, 1 e 2.
Parece que Pedro escreveu esse texto aí falando a respeito do sacerdócio santo, e ele vem falando mais sobre o sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga: eu no meu sacerdócio preciso oferecer sacrifício vivo e oferta a Deus. O que diz Romanos? Apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que façam o quê? Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício a Deus para um culto racional, é toda hora. Não é só aqui na igreja, e não é só na terça-feira, não é só nos encontros de fé, não. É aqui. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça o seu corpo a Deus. Diga: pastor, eu gostaria de oferecer o meu corpo para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas pastor, está entregue às traças o meu corpo. Pastor, é um pecado atrás do outro, é uma situação atrás da outra. O senhor não sabe o que é a minha vida, as tentações que eu passo, as tentações que eu caio, os sofrimentos que eu tenho. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo e o Deus que habita no seu templo sabe e pode te ajudar. A gente às vezes está esperando o outro pode ajudar, pode auxiliar, pode colocar o braço, colocar você no pescoço, carregar você nas costas, mas o caminho é teu. É Ele que te chama de pedra viva, não sou eu. É Ele que te pega e te coloca no lugar e diz que o seu sacerdócio é santo, não sou eu. Então eu e você precisamos tomar ciência de que o nosso culto continua, de que Deus tem poder para transformar a nossa história, mudar o nosso, tirar o nosso pecado, querido. Ele já fez isso, querido. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus venceu o pecado e venceu Satanás, e Ele já venceu a morte, porque ressuscitou. E se Ele venceu o pecado e venceu Satanás, Ele diz: vocês também podem vencer, porque tudo aquilo que eu tinha para fazer a vontade do meu Pai, vocês também têm. Então priorize a vontade de Deus, porque você priorizando a vontade de Deus, tudo que você pedir, o Pai vai fazer a seu respeito. Aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, o Pai estará ali também, vai conceder. Diga: decisão é posicionamento. Mas Deus não está perto de nós? Ele não está dentro de nós? Então eu não tenho que esperar que o meu posicionamento é hoje, e Deus está lá no céu e vai demorar um tempão para Ele responder. Ele já está em nós. Essa é a certeza da nossa vitória. Deus tem o foco nos seus filhos. Quer ver? Você vai ver comigo agora. 1 Pedro 2, volta lá no 4 agora, 4 e verso 6. A hora que der o tempo, você soa o sino, Tom. 1 Pedro 2, 4, 6. O que diz o 4? Vamos junto? Quantos estão comigo? Digam amém. Então vamos juntos. Leitura. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus
e preciosa para Ele. Jesus é a pedra rejeitada dos homens. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas diga: eu o aceitei. Eu o aceitei. Quantos tem Jesus no coração? Digam graças a Deus. Querido, se o Senhor Jesus está na sua vida, vamos partir para a mudança. Vamos partir para a mudança. Não há impossíveis para Deus. Deus pode. Amém? Estou muito rápido ou não? Estou acelerado porque eu tenho pouco tempo. E o copo de água é só 40 minutos hoje. Está aqui. Verso 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confiar, jamais será envergonhado. Alguém pode dizer louvado seja Deus? Aquele que confiar em Jesus jamais será envergonhado. O inimigo pode até tentar, mas você diz assim: o Espírito Santo está comigo, eu errei, eu falei aqui, mas peraí, eu vou voltar atrás, filho. Eu sou capaz de pedir perdão, eu sou capaz de me arrepender, eu sou capaz de ver a maldade que fiz e fazer a bondade, eu sou capaz de ver a infidelidade e trazer a minha vida à fidelidade. Sabe por quê? Porque a minha referência vem do alto. A minha referência é do alto. E Ele tem me chamado de pedra viva, sacerdócio santo. Então Ele tem compromisso comigo. Ele quer que eu seja de fato isso. Às vezes o que está faltando é minha decisão, meu posicionamento diante de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. É isso? Jamais será? Então diga assim: vergonha. Você que tem me atrapalhado por causa das situações, eu tenho sido envergonhado, mas o Senhor que habita em mim vai tirar a minha vergonha e vai me colocar sob a dupla honra, por causa da presença de Jesus. Ele vai tirar as minhas vestes sujas e vai me trocar por vestes de louvor. Um espírito angustiado por vestes de louvor. Deus está em nós. É a certeza da vitória. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 já nos ensinou. É preciso apresentar o nosso corpo. Gente, o nosso corpo. O nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem gente fazendo com o corpo que não deve. Tem gente vendendo o corpo. Vende o corpo aqui, vende ali. Mas não estou vendendo, não. Você está vendendo. Para alguém você está vendendo em algum lugar, de algum jeito. Cuidado com todo tipo de sensualidade, de sedução, sem se aperceber. Cuidado com o espírito da sensualidade. Cuidado com essas coisas que você não percebe. Mas o inimigo vai trazendo vergonha para você. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que você está desejando. Cuidado com tudo que está à sua volta. Porque Deus te chamou para um sacerdócio santo, uma pedra que edifica a sua casa. Ele te traz um sacerdócio real, nós vamos ver daqui a pouco, um sacerdócio santo. Ele te chama de templo do Espírito Santo e Ele quer a sua adoração 24 horas. De que forma? No que você fala, na forma que você age, nos seus projetos, nos seus sonhos, tudo aquilo que faz parte da sua vida.
Mas Deus quer saber do meu casamento? Lógico que quer. Ele quer saber o que você está pensando a respeito da casa? Sim, lógico que Ele quer. Deus quer participar de tudo, gente, e a gente erra por não trazer Deus para dentro dos nossos negócios, para dentro do nosso relacionamento conjugal, para dentro da educação dos nossos filhos. Nós precisamos perguntar para Deus: Deus, como é que o Senhor quer que eu eduque os meus filhos? Como é que o Senhor quer que eu coloque os meus filhos na Tua presença, Deus? O que eu tenho que ser, meu Deus, para que o meu filho seja um homem ou uma mulher abençoado na Tua presença? O que eu tenho que ser para ele? Tudo faz diferença, queridos, na graça, na bondade, na misericórdia de Deus. Amém? Salmo 118, 22, só para confirmar: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E é isso que o salmista, no Salmo 118, 22, escreveu: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É exatamente o que Pedro está dizendo. Pedro está olhando para o Salmo 118 e fala: realmente, está aqui, ó. Jesus foi rejeitado pelos seus, Ele era a pedra angular. Então ele vem e escreve: Jesus, a pedra angular, e quem está nele nunca será envergonhado. Amém? 1 Pedro 2, 7 e 8. Quando é que acabou o nosso culto? Dá um copo de água para a turma toda aí, gente. Distribui água para o pessoal. Quando é que o nosso culto acaba? 15 minutos. Diga para o irmão: quando é que o seu culto acaba? Depois da bênção apostólica? Diga: o meu culto não vai mais acabar. Amém? Fala: meu culto não vai mais terminar. Verso 7, o que diz? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra principal. Verso 8. E uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para a qual estavam destinados. Verso 9. Vós, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Vamos aumentando o volume? Vamos aumentando a intensidade da leitura? Amém? Então vamos junto, vai. Começa baixinho. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita. E o final o que é? Maravilhosa luz. Agora vamos falar com força, convicção. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz para o casamento, luz para o relacionamento, luz para
a comunidade, luz para a unidade, luz para o trabalho, luz para os seus pensamentos, luz para as suas decisões. Deus quer tirar as trevas das suas decisões, para trazer você para a sua maravilhosa luz. Tomou uma decisão errada, entrou pelo caminho das trevas, pega a sua perna e traz de novo para o caminho, porque o corpo está na graça. O pé que te fez desviar, pega ele e traz de volta, querido. Nós não precisamos jogar o corpo inteiro para condenação, quando Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é por isso que Ele te chama de pedra. Ele está te chamando de pedra viva, na construção de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Verso 10: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia. Você precisa dizer para você mesmo, para os demônios, para as pessoas: rapaz, antes eu era das trevas, mas o Senhor me chamou para a sua maravilhosa luz. Antes eu não era povo, mas agora sou povo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Mas agora vocês receberam a misericórdia. É por isso que no verso 9, volta no verso 9 por favor, ele está dizendo assim para nós, 2:9: vocês porém são a geração eleita. Quer ver onde está isso? No Antigo Testamento? Vamos lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, já estamos caminhando para o final. Jeremias profetizando a respeito de Israel e de Judá. Mas vamos ver se a gente percebe alguma coisa aqui em que a gente se encaixa. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Deus está dizendo assim: eu fiz uma promessa, fiz uma aliança. Deus está dizendo assim: eu me casei com Israel, eu fiz uma aliança com eles. Abraão, a promessa, e todos os pais da fé, eles vinham a reclamar de Abraão: Senhor Deus dos exércitos, lembra-te de nós, lembra-te da promessa que fizeste a Abraão. E Deus vinha e abençoava e lembrava da promessa. Eles reclamavam a promessa, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E agora ele está dizendo: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Verso 34. Ninguém, pois, o 33 eu li? Então volta 33. Esta é a aliança que farei, vamos ler junto? Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles,
e a escreverei no seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o Senhor está dizendo para nós: eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens, eu vou habitar no templo que eu fiz com as minhas próprias mãos. Vocês serão a minha habitação. Eu e o Pai viremos e moraremos em vocês, por meio do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá, Ele habitará em vocês, e todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês. Sabe o que significa? Culto constante a Deus. Não tem esse negócio de domingo à noite, de terça-feira, e aí esquecer de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser na vida. Não, gente. Deus está chamando e separando um povo que vai para o céu, santificando todos os dias o seu povo, um povo que muda, um povo que transforma, um povo que a roupa cresce, um povo que tem a providência de Deus, tem o cuidado de Deus, porque Deus tem os seus olhos sobre nós, porque nós somos o seu povo. Mas o que tem a ver, pastor? Eu continuo pobre, eu continuo sem dinheiro, eu estou numa situação difícil, precisando. É nessa situação que Deus está, é nessa situação que Deus vai se revelar a Deus, é nessa situação que Deus vai te responder, é nessa situação que Deus quer adoração, é nessa situação que Deus quer a sua dependência, porque Deus é absoluto. Tem coisas que estão nas nossas mãos, como igreja, ajudar, apoiar, uma situação difícil, uma situação social. Mas querido, precisamos ir para cima, precisamos mudar a nossa história pela fé, não viver como um coitado, não viver abaixo da linha do nosso pensamento humano. Nós temos que estar acima dele, renovados pelo que o apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com este século, mas transforme o seu pensamento, a sua mente, pela renovação, por meio da palavra de Deus. Diga: para mudar a minha vida, eu preciso mergulhar de cabeça. Senão vou ficar dando banho em minhoca. Pega a minhoquinha, fica ali o dia inteiro, sabe que não tem peixe, mas vai colocando a minhoca ali mesmo e vai pescando. Quem sabe, né? Por um milagre Deus manda um peixe nesse poço. Filho, a gente precisa pensar no lugar que nós estamos pescando, precisamos pensar na isca, precisamos pedir a sabedoria de Deus, precisamos pedir a direção de Deus, precisamos pedir orientação, querido. Está com o casamento ruim, mas continua, não pede ajuda, não faz nada, não faz um treinamento, não faz um MMI, não faz um cresça, não faz um lidere, não vem para um treinamento, não ouve a palavra, e quer que mude o quê, gente? A pregação vem para a gente se arrepender e se render a Deus, dizer: isso é para mim, isso é para mim, não apontar para ela, é para ela, isso aqui é para ela, não é para ela. A palavra de Deus chegou, você diga assim, diga aí, Julião, para Juliana, fala assim: ô Ju, eu vou ser uma pedra viva na sua vida, mas uma pedra boa, santa, da casa de Deus, não um tropeço na sua vida. Amém? Diga aí: eu quero ser na sua. Sabe por quê? Agora sinceramente, olha vocês dois. Olha, diga assim: por meio de Deus, eu sou capaz de edificar a sua vida, e você pode edificar a minha vida, porque nós somos pedras vivas, colocadas na casa do Senhor para um sacerdócio santo. Deus quer construir casamentos abençoados, famílias abençoadas. Deus quer trabalhar uma comunidade abençoada, que nós somos pedras vivas. Amém? Fica de pé, por favor.
Verso 34, amém? Verso 34, o que diz? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Sabe o que lembra isso? Lucas capítulo 22, verso 19, verso 20. Olha o que diz Lucas 22, verso 19 ao 20. Pegando ele o pão, deu graças. Quem? Jesus Cristo. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ele está dizendo: lembre que a minha morte é que trouxe a vida. Lembre-se que ao partir do meu corpo, a ressurreição é a graça, mas o que nos trouxe a salvação foi a morte. A gente se alegra porque nós também ressuscitaremos um dia, isso é a vitória. Mas a essência da Santa Ceia é o Cristo morto. E na morte dele, no sacrifício do seu corpo, nós recebemos a salvação. Então, quando você estiver tomando a Santa Ceia nessa noite, você se lembre disso, que nós somos felizes por acreditarmos na ressurreição de Jesus Cristo e na nossa, mas nós temos que olhar para a Santa Ceia e dizer: foi a morte do meu Deus, do meu Mestre, que possibilitou a nova aliança. Verso 19, pode ir para o 19. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. 20. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Amém? Jeremias falou que ele faria uma nova aliança com o seu povo, e não seria uma aliança como fez com o seu povo no passado, como Abraão, Isaac e Jacó, mas seria uma aliança nova, a aliança de sangue. E ele diz lá em Jeremias: e eu perdoarei e não me lembrarei mais dos seus pecados, porque eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e do pequeno ao mais velho todos reconhecerão que eu sou o Senhor. O nosso culto não vai mais acabar depois da bênção apostólica. Não pode. Vamos falar com Deus e vamos dizer isso para Ele. Feche seus olhos e fale com Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor em tudo que está me atormentando. Eu preciso da Tua bênção. Os meus pecados, as minhas falhas, os meus pensamentos. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Sou grato. Sou grato, Senhor, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. O Senhor disse tudo o que eu sou.
E o que é que eu posso dizer que o Senhor é? O Senhor diz que fez da minha vida uma pedra para edificar a sua casa em santidade. O Senhor é o Deus que me chamou de filho, de rei, de sacerdote. O Senhor me chamou de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Querido, Deus olha para você desse jeito. Você prestou atenção de como Deus te ama, para simplesmente a gente olhar para as nossas mazelas e não crer que Deus está conosco, que é capaz de estender a mão, mudar a nossa sorte. Não desanime, peça oração, peça ajuda, vamos jejuar juntos, vamos orar juntos, vamos fazer campanhas juntos, porque certamente onde tem 2 ou mais reunidos ali em nome do Senhor, Ele estará presente. Não fique sozinho, não se sinta só, não viva as suas lutas sozinho, chame alguém para orar com você, para jejuar, para fazer campanhas de oração. Permita que Deus faça algo na sua vida hoje. Permita que Deus transforme o seu coração. Essa palavra não é para você, essa palavra é para mim, é para nós, é para a comunidade. Essa palavra é primeiro no meu coração. Eu perguntei para o Senhor: e aí, Senhor? E depois da bênção apostólica, a resposta dele para mim foi essa: o culto não pode acabar, Fernando. O culto não pode acabar depois da bênção apostólica. O meu povo tem que seguir na jornada como se estivesse no deserto, mas eles terão a minha provisão, o meu cuidado e a minha direção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de tudo aquilo que diz que nós somos. Então creia na bênção do Senhor. Não estou menosprezando a sua luta, a sua dificuldade. Eu só estou dizendo nessa noite que você é templo de Deus, Ele está em você. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e depois nós vamos partir para a Santa Ceia com o Bispo Tom, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor atribui tantas coisas a nós, o Senhor nos dá tantas oportunidades, tantos ensinamentos, o Senhor revela tantas coisas na sua palavra, o coração, nosso coração. E nós não queremos viver às margens da Tua graça, não queremos viver às margens das Suas promessas, não queremos viver às margens, Pai querido, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos viver o milagre, Deus, queremos viver as respostas, queremos viver o cuidado do Senhor. Sabemos que o Senhor tem os seus olhos sobre a nossa vida, sabemos que o Senhor está com os seus olhos sobre nós, o sacrifício, o teu amor, a tua graça, o teu cuidado está sobre nós. E a nossa resposta para o Senhor é: Senhor, eu quero te cultuar todo dia, eu quero me entregar todo dia, eu quero me render todo dia, eu quero confiar cada dia mais, eu quero ter cada dia mais fé, eu quero cada dia me render mais ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me use com os dons espirituais, eu quero, Senhor Deus, viver mais o fruto do Espírito. Senhor, eu quero ter mais desejo de ler a palavra, de orar, de te buscar, de te render, de estar em comunidade. Senhor, eu quero crer nessa hora, que o Senhor já está tocando no coração do meu marido, da minha esposa, do meu filho, daquele que está longe, daquele que está perto. Senhor, nós somos templo, nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui comungando da fé, nós estamos aqui, Pai, no partir do pão, Senhor. Então ouve o nosso clamor, Deus, ouve o coração aflito agora, o angustiado, o coração que está sofrendo, o coração que está abatido. Eu te peço, em nome de Jesus, tira, Pai, toda dúvida, toda angústia, toda tristeza, toda maledicência, toda falta de fé. Pai, vai tirando agora, Deus.
Eu peço ao Senhor que venha com cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Vai na célula, Senhor Deus, vai entrando, Senhor Deus, nos pensamentos, Senhor Deus, vai trabalhando no neurológico, Senhor, vai trabalhando, Senhor Deus, no psicológico, Senhor, vai trabalhando nos sentimentos, Deus, vai trabalhando, Senhor Deus, em cada célula do nosso corpo, Deus. Todos que precisam nessa noite de uma bênção do Senhor, vai em todas as áreas, Pai, vai curando a diabetes, Senhor, vai curando as enfermidades, Senhor, vai, Senhor Deus, problema de circulação, de coração, meu Deus, vai tocando na mente, Senhor Deus, vai tocando agora, Pai, vai soprando a vida, vai trazendo, Pai querido, um novo viver na Tua presença, Pai, uma nova vida, Senhor. Pai, nós queremos abençoar o Teu povo nessa noite e pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso corpo físico, abençoe a nossa vida emocional, e que a nossa vida espiritual Pai, possa crescer cada dia mais no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos finalizar lendo 1 Pedro 2,9, amém? Diga para o irmão: irmão, você é uma pedra na minha vida. Diga, você é uma pedra na minha vida. Não, depois dessa pregação você não pode pensar que é negativamente. Você tem que dizer: eu sou uma pedra viva, colocada pelo Senhor no lugar certo, para que eu tenha um sacerdócio santo. Ele constrói a casa e te chama para ministrar sobre ela. Só que você sozinho não faz nada, são várias pedras juntas. Por isso que eu estou dizendo, falo, você, irmão, é a pedra da minha vida. E juntos nós vamos vencer. Dê um abraço nesse irmão, por favor. 1, 2, irmão, dê um abraço. Vamos ler aí rapidinho 1 Pedro 2, 9, 10. E o bispão está com a palavra, amém? Vamos fechar com essa palavra aí, bem forte. Depois de um abraço, 2 abraços, 3 abraços e uma oração, amém? Vamos fazer na crescente? Vamos? Subir no tom? Vamos lá? Vocês, porém, são só. Gente, depois nós edita esse pedaço aí, tá bom? Essa palma aí, viu? É o seguinte, só ouvi a mulherada falando, velho. Que é isso, gente? Que vergonha é essa? Depois dessa pregação aqui, Deus falando no nosso coração, você sair desse negócio, vocês são derrotados da vida. Sai fora, fala, eu sou pedra viva, diga aí. Então vamos lá, viva. 3, 2, 1. É isso aí. 3, 2, 1. Aí vamos fazer a leitura agora, vai. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia!